Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Mais uma vez estamos no seu televisor e com muita alegria e muita honra queremos pedir a você que nos dê a prioridade de nos ouvir, de estar conosco nos próximos minutos para ouvir uma entrevista e uma mensagem. Existe muita gente falando das coisas de Deus no rádio e na televisão nos dias de hoje. Você que está me ouvindo, que é inteligente, eu sugiro a você que pense qual é o verdadeiro motivo que leva uma igreja, um pastor, um padre, um sacerdote a vir para a televisão, a vir para o rádio e tentar atingir você, cativar você, trazer você para o arraial daqueles que creem semelhantes ao que fala. Qual é o verdadeiro motivo? O que você tem que prestar atenção não é o que nós falamos, é o motivo através do qual nós falamos. Qual é o motivo que nos faz estar aqui nessa manhã? E nós temos uma transparência muito grande de poder dizer a você que nós estamos aqui com uma intenção, a intenção de ver você crendo nas verdades da palavra de Deus, crendo na mensagem do Evangelho, desprezando as superstições, as coisas, as crendices, as coisas que Deus não se agrada delas. Por isso estamos aqui. Pense, fique conosco, está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos telespectadores, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui no bate-papo a Sheila Pereira. Ela é uma professora de ciências agrícolas e ela teve um testemunho lindo de cura. Ela foi curada por Jesus. E nós vamos conversar um pouquinho sobre essa grande alegria na vida da Sheila. Tudo bem? Bom dia, Claudete. É um prazer te receber aqui, Sheila. Prazer todo meu pela oportunidade de estar aqui. Para você contar para o nosso público, tanta gente que nos ouve, nos assiste, lutando com enfermidades, precisando, assim, de um estímulo de fé, que a Sheila vai passar para a gente hoje. É verdade. Sheila, como é que foi o teu encontro com Jesus? Meu encontro com Jesus foi em 2010. Meu pai faleceu em 1º de abril de 2010. Aí, logo em seguida, eu conheci o meu marido, o Fábio, e ele quis me levar para a igreja. Aí, aquelas coisas, né, que a pessoa tem um certo receio de preconceito de conhecer a religião evangélica, né? E eu tinha muito esse preconceito. Você achava que você tinha a tua religião? Eu achava que iam me fazer uma lavagem cerebral se eu entrasse para a igreja evangélica. Exatamente. Alguém andou te fazendo propaganda enganosa, muitas coisas eu ouvi por aí, graças a Deus eu tive a prova que eu estava errada. Aí ele falou, eu vou te levar para a igreja um dia evangélica, porque ele é batizado há mais de 10 anos pela Maranata de Irajá, né? Aí eu falei assim, eu não vou. Você não vai conseguir me convencer que eu vá para a igreja, só se eu quiser por livre e espontânea vontade. Aí ele falou, eu vou te fazer um convite para você ir. Aí eu falei, tá bom, eu vou aceitar. Fui. Quando cheguei lá, eu não quis mais saber de outra vida, de outra religião. Na primeira reunião, eu Jesus amei. Ele não precisou... inundou o teu coração. Ele não precisou me perguntar nada se eu tinha gostado ou não. Pela minha feição, pelo meu semblante, ele viu que eu tinha gostado, que eu tinha amado, que eu tinha me sentido realmente em casa. É verdade que é perigoso visitar uma igreja evangélica, você corre um grande perigo de se apaixonar. É verdade. É um ambiente maravilhoso, muito. A pregação do evangelho é uma coisa linda, os louvores, o carinho com que as pessoas se recebem. É verdade. Realmente a pessoa, se tem um receio de vir a ter um encontro com Jesus, não deve ir, não. É verdade. Foi realmente assim que eu me senti, porque quando eu cheguei lá, eu senti uma energia tão positiva, uma coisa tão boa. As pessoas são tão cúmplices umas com as outras, te ajudam. Amigos, se envolvem nos seus problemas.
e oram por você. Foi realmente muito gratificante aquele primeiro encontro. Uma coisa que hoje em dia é tão difícil, né? Aí fora, no mundo, de encontrar. As pessoas se importarem umas com as outras, né? Até os relacionamentos, assim, trabalho, vizinho, é sempre aquela coisa bem superficial, exatamente, né? Cada um na sua, e de repente você se deslumbrou com esse carinho que você recebeu na igreja. Foi uma coisa maravilhosa, assim, o meu coração se abriu no momento que eu entrei na igreja. Foi depois que seu pai tinha falecido? Depois que meu pai faleceu. Quer dizer, foi no momento em que você realmente precisava de carinho, de atenção. Exatamente. De ouvir a palavra de Deus. Então, nesse momento aí que você já estava passando essa situação difícil, mas agora com Jesus, veio uma notícia mais difícil na sua vida. Não, a seu pai era uma notícia muito difícil, mas veio uma também difícil. É verdade. Que foi a tua enfermidade. O que foi isso? Assim que meu pai faleceu, eu comecei a sentir umas dores de cabeça absurdas e eu achei que era do sistema nervoso devido à notícia da morte dele. Aí eu fui investigar, eu descobri que eu detectei um tumor na pineal. Aí, esse tumor na pineal, antes de eu chegar a esse resultado final, eu comecei com os sintomas estranhos. Eu olhava para a pessoa, via a pessoa dobrada. E associada a essas dores de cabeça. Aí eu fui ao meu oftalmologista, né, que eu uso óculos, e ele falou que só poderia ter dois laudos para esse problema de visão dupla. Ou diabetes, ou um tumor no cérebro. Aí eu fiz exame de rotina normal para detectar diabetes, falou que eu não estava com diabetes. E aí eu fiz uma tomografia, aí que eu descobri que tinha um ponto de interrogação ali, que me mandaram fazer um novo exame e detectou tumor na pineal. E nesse momento você estava só ainda engatinhando na fé? Você exatamente, ainda Claudete. Não tinha assim engatinhando. Uma fé em Cristo? Você pensou até em suicídio? Pensei. Assim que eu saí do consultório do meu neurologista, ele me deu o diagnóstico, eu entrei no carro com meu marido, né, ele dirigindo o carro em movimento, eu tentei pular do carro e ele me segurou pelo casaco. Por pouco eu não consegui me jogar na estrada, na pista. E aí eu imagino o que ele não te falou, hein? Imagino. Pois é, porque eu pensei, Deus que me perdoe falar isso agora, porque agora eu tenho uma outra visão de fé, né? Mas na época eu pensei exatamente, se eu tenho que ir mesmo, né? Embora, se Deus quer que eu vá, então eu vou antecipar e vou me jogar. Mas não é assim, né, Claudete? Não é verdade. Não Deus assim. É o Senhor exatamente. Da história. Olha você aí. Ele manda. Não é, Sheila? Ele é que tem a hora, o dia. Exatamente. Nós não podemos ser Deus nesse Ele dá a caso. Vida e ele tira. É verdade. Mas e aí, como é que isso se desenrolou? Aí o que aconteceu? Eu fui encaminhado ao neurocirurgião e o neurocirurgião falou que eu deveria operar. Mas eu virei para ele e ali eu já estava mais firme na fé, porque depois a crise que eu tive de nervosismo foi só naquele momento, do diagnóstico até o fato de eu tentar o suicídio, de me jogar do carro. Depois dali eu parecia que não estava acontecendo nada comigo, porque Deus estava no controle. Porque você continuou buscando exatamente, a Deus. Buscando na igreja. Inclusive queria mencionar que o pastor Carlos, ele na época Carlos Bastos, estava congregando na igreja Maranata de Irajá, e ele tomou a minha causa assim com unhas e dentes e mobilizou a igreja toda para poder orar por mim e pelo meu marido, que outra pessoa também maravilhosa, um anjo na minha vida que me acompanhou em todos os momentos, desde o início até o fim, acompanha até hoje, um companheiro maravilhoso, amigo, te ajudou tudo de bom. Nessa caminhada de fé. Um homem maravilhoso que Deus botou na minha vida também, né? E o pastor Bastos, ele mobilizou a igreja de uma tal forma que ele falava assim, para as pessoas não esquecerem, né? Não esqueçam de orar pela Sheila.
E pelo Fábio, não esqueça, vou puxar a orelha de quem esquecer de orar por ela. Aí eu não podia, queria agradecer ao pastor Carlos Bastos e aos membros da igreja. Exatamente. Exatamente. Aí eu estava até lembrando disso ali agora, enquanto estava aguardando, que na hora, depois que passou essa tempestade do momento inicial, né, da pessoa te passar aquela notícia que você não espera que você vai receber uma notícia nunca daquelas, aí eu fiquei completamente calma. Deixei tudo nas mãos do Senhor. Porque as pessoas me perguntavam, como é que você está? Os membros da igreja, quando eu continuei frequentando a igreja normalmente, porque eu já frequentava antes de saber desse diagnóstico, né, a igreja, quando eu decidi aceitar Jesus. Aí as pessoas perguntavam, como é que você está? Eu pensava por um instante, como é que eu estou de quê? Como é aí o exame? Quer dizer, fez o exame. Uma paz entrou no teu coração. Uma paz imensa tomou conta do meu coração que eu não sei explicar. Foi Deus. Né? Se for olhar aquela menina que queria desesperar, se suicidar, e agora alguém que estava descansando na decisão de Deus, realmente, né? Outra pessoa completamente diferente. E aí diferente. você não operou? Não operei, não fiz tratamento absolutamente nenhum. E o que aconteceu? Medicamento nenhum, quimioterapia, radioterapia, nada, Nem medicamento? Absolutamente nada. Foi um milagre total e completo pelas mãos do Senhor. Que coisa linda. Pela glória de Jesus. Agora, você é uma moça inteligente, você fez os exames. Fiz. E o que os exames disseram? Normal, tudo absolutamente normal. Tomografias. Fiz agora em fevereiro, o último. Que coisa linda, né? Ressonância magnética. Jesus, então, cura ainda hoje, não é só no passado, não, como a gente lê nos evangelhos. Exatamente. Ele ainda cura hoje. Agora, e qual foi o saldo de fé aí no coração da Sheila? Claudete, é inexplicável, não tem como colocar em palavras. Eu até me emociono nessa hora, porque foi uma situação muito, as pessoas podem imaginar, você também, mas a minha fé está infinita, vamos dizer assim, em Deus. Está em Deus. Eu estou cada vez mais... Não precisa nem ser grande, pode ser pequenininha, se for num Deus grande. Exatamente. Tá tudo bem. Eu sempre soube que eu tinha fé, mas eu sabia que ela estava adormecida. Mas agora ela aflorou de uma forma... Se vier uma nova tempestade... Com certeza. Porque, na verdade, Sheila, no mundo nós vamos ter aflições. Não é? Quem contar outra história para ir para o telespectador, que você não vai mais sofrer, que não vai ter mais problemas se tiver Jesus. É propaganda enganosa. A vida tem suas tribulações, seus problemas, só que é muito diferente quando você passa com Jesus. E outra coisa que você falou, com o apoio da igreja, isso é fantástico. Eu imagino muitas pessoas sofrendo sozinhas, sofrendo sem apoio, ou familiares sem chão, sem um consolo. E, às vezes, uma igreja tão pertinho de casa, exatamente, que ele pode buscar e vai encontrar ali um povo que vai orar junto. É muito bom quando você tem companheiros de oração. É verdade, Claudete. Que você não está sozinho no problema. Sheila, é uma bênção essa tua palavra. Eu tenho certeza que alguém que está nos escutando aí e precisa de um ânimo, não desista. Jesus ainda pode curar hoje. Busque companheiros de oração, igrejas, pessoas que possam estar orando junto com você, e Deus pode mudar essa história como mudou a da Sheila também. Com certeza, Claudete. Muito obrigado pela tua presença aqui, por essa palavra de fé. Eu que agradeço pela oportunidade. Fica firme. E você, amigo telespectador, você está vendo aí um telefone, ligue para nós. Existe aqui um grupo muito carinhoso, como esse povo aí que a Sheila falou, para te atender, orar por você, te esclarecer sobre algum endereço. Veja os nossos endereços. Busque uma igreja próxima da sua casa. Se você está passando por uma luta grande, precisando de oração, busque uma igreja com um povo que possa orar junto com você. Mas fique ligado, você ainda vai escutar uma palavra abençoadora. Você vai escutar a palavra de Deus a seguir. Fica ligado. Em nome de Jesus de Nazaré.
Pedro e João iam para o templo, e tu também podes ir a Deus e receber do Pai a unção e a vida, e repartir o amor e o seu poder. Hoje Jesus quer falar contigo, e através de ti levantar alguém. Tens a palavra e o seu Espírito. Usa o que tens, Deus te ouvirá. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, conforta e cura, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe você também. Meus amigos, uma das palavras mais contundentes de Jesus em todo o Novo Testamento e no seu ministério, ele está escrito e registrado por Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Deixe-me ler a palavra de Deus para você. Ele diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Porém, aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Uma palavra simples, uma palavra contundente, uma palavra que precisa ser analisada por nós. Porque se a gente quer ser honesto, se a gente quer ser bíblico, se a gente quer ser transparente, a gente precisa pensar no que Jesus falou, espremer tudo o que ele disse, tirar todo o caldo daquilo que ele falou. E ele foi muito simples. Quem me confessar, eu confessarei. Quem me negar, eu o negarei. E eu comecei a pensar, como é que se pode negar a Jesus nos dias de hoje? Afinal de contas, o que é isso? Negar a Jesus. Em primeiro lugar, quando o amor aos nossos planos é maior do que o amor pelo reino de Deus. Olha só, quando os meus planos passam a ter uma prioridade tão grande que eu abro mão, que eu sonego, que eu desprezo o reino, os planos do reino. Afinal de contas, o que Jesus quer de nós é que nós sejamos discípulos dele. E o discípulo de Jesus precisa propagar o reino. Foi isso que ele nos mandou fazer. Vocês precisam ser meus discípulos, minhas testemunhas, anunciar a verdade do Evangelho. É lógico que eu não preciso ir para a China para ser um discípulo de Jesus. Você pode ser um discípulo aí, no seu bairro, no seu trabalho, na sua cidade, na sua escola, na sua casa. Nós podemos ser discípulos de Jesus, mas a mensagem continua a mesma, o local não importa, mas eu preciso propagar
essa mensagem. Então, os valores do reino têm que ter prioridade na minha vida. Lógico que nós queremos ter uma profissão, nós queremos constituir família, nós queremos criar filhos, nós queremos ser bons pais, não é verdade? Nós queremos ter um emprego honrado, fazer alguma coisa que nós gostamos de fazer, que sejamos vocacionados para aquilo. Nada disso é errado, pelo contrário. Deus não aprecia que uma pessoa viva sem trabalhar. Nós precisamos trabalhar. A Bíblia diz que quem não trabalha também não coma. Então não pode ficar encostado nas benesses dos outros, no amor dos outros, só pedindo. Se você tem capacidade de trabalhar, você precisa trabalhar. Agora, não encontrar um emprego e ficar correndo atrás de emprego já é outra conversa, é outro problema que a gente precisa continuar orando pelo nosso país. Mas você precisa valorizar o reino. E quem não valoriza o reino acaba negando a Jesus. A pessoa que olha só para si mesmo, para as suas necessidades, para as suas coisas, não valoriza os outros, não tem visão missionária, não pensa na expansão do reino, está negando a Jesus. Será que você tem vivido assim? É para você pensar. A segunda maneira de negarmos a Jesus é quando a gente se esquece das bênçãos que Deus já nos deu. Quantas pessoas têm sido abençoadas ao longo de anos, com saúde, com uma família bonita, com um emprego, com amigos, com bênçãos que a pessoa não pode contar, de tantas bênçãos que são. E num determinado momento, porque uma determinada oração não foi respondida da maneira como ele queria, ele esquece tudo que Deus já fez na vida dele e fica jogando pedra em Deus, sentido com Deus, falando que se Deus me amasse, ele não teria feito assim comigo. Eu sou médico há 40 anos e eu quero confessar aqui que durante esses 40 anos eu tenho ajudado muita gente, afinal de contas eu sou médico em 2 hospitais grandes no Rio de Janeiro. Mas olha, eu conto nos dedos das mãos as pessoas que depois de terem sido ajudadas, etc., voltaram lá para agradecer. Ora, se não agradecem a mim, a Deus, agradecem muito menos. Você precisa ser grato a Deus pelas bênçãos que Deus já deu à sua vida. A outra maneira de negarmos a Jesus é quando nós nos envergonhamos do Senhor Jesus. Temos vergonha de confessar a nossa fé, aquilo que cremos. Porque hoje em dia está assim na moda a pessoa expor uma fé liberal. Eu não creio na Bíblia. A Bíblia é um livro retrógrado. A Bíblia é um livro antigo. A Bíblia é um livro feito por homens falhos e, portanto, é cheio de defeitos. São pessoas que não têm coragem de, no meio de uma discussão com amigos, com pessoas, dizer assim: eu creio na palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, é através da Bíblia que nós conhecemos os ensinamentos de Jesus, ficamos sabendo dos seus milagres, da sua atuação maravilhosa, vindo aqui, morrendo por nós. Você precisa deixar de se envergonhar da sua fé, porque a Bíblia diz que quem se envergonhar de Jesus, ele vai se envergonhar desta pessoa diante do Pai que está nos céus. A outra maneira de negarmos a Jesus é quando o medo supera a fé. Ora, se nós cremos num Deus que cuida de nós, que nos ama, nós não podemos viver numa vida cheia de medos. Medo do amanhã, medo de procurar um emprego, medo de tomarmos uma atitude assim. Nós não podemos ter medo. Se você está tendo medo, você está negando que o Senhor Jesus ama você, cuida de você e tem capacidade de proteger você. Lógico que nós devemos ser pessoas sábias. Nós não devemos ir lá fora com 0 graus, sem camisa. Você vai pegar uma pneumonia. Você não pode, romper certas regras
da saúde, você deve se alimentar bem, se hidratar bem, para que o seu organismo possa caminhar de uma forma sadia, normal. Mas eu estou me referindo a pessoas que não confiam no Senhor, não confiam que Deus pode estender a sua mão e transformar situações aparentemente difíceis aos nossos olhos. Isso é uma forma de negar ao Senhor Jesus. Creia, comece a desenvolver uma postura em que você crê que o Senhor Jesus é poderoso para cuidar de você. Só pode crer desse jeito quem tem um coração transparente diante de Jesus. Se uma pessoa vive em pecado, vive em coisas que não agradam a Deus, como é que ela pode exigir que Deus responda às suas orações? Deus responde à oração daqueles que obedecem à sua palavra. Passe a obedecer a Deus e Deus vai honrar as suas orações. Mas ainda que você chegue à conclusão que você, de alguma forma, tem negado a Jesus na sua conduta omissa, na sua conduta indiferente, eu quero convidar você para caminhar numa nova direção, porque Jesus nos restaura. Ele restaura a nossa fé. O filho pródigo negou o amor do pai, foi embora, ficou longe do pai, gastou tudo que tinha, mas teve um momento que ele voltou. E quando ele voltou, o pai o recebeu. Essa é a mensagem do Evangelho. Qualquer homem que queira voltar para uma comunhão com Deus, sempre encontrará o Senhor de braços abertos, esperando pela sua volta. Então, você que me ouve nesse momento, eu não sei qual é a sua situação, não importa. Desde que você queira consertar com Deus, trazer o seu coração para perto do Senhor, voltar a ter comunhão com o Senhor Jesus, Ele está esperando você lá no horizonte, de braços abertos para você. Não é lindo isso? Não é lindo saber que, ainda que a gente se afaste, que a gente cometa alguma coisa que de alguma forma deixa o Senhor triste, se nós quisermos, se nós nos arrependermos, se nós voltarmos, o Senhor Jesus nos aceita. Ele tem uma segunda chance para mim, meu amigo, e para você. E é por isso que nós estamos aqui. Nós, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, cremos que se você abrir o coração, se você voltar para Deus, se você permitir que o Espírito Santo traga você de volta para o caminho, para o convívio, para o palácio do rei, porque você precisa saber que Deus quer habitar em você e o rei, quando habita em nós, nos faz moradia do rei, nós somos um palácio real. Eu quero orar com você, meu amigo, você que está me ouvindo agora, me vendo pelo programa da Band. Olha, há uma bênção esperando você, não precisa trazer dinheiro, você precisa trazer o seu coração. O que Deus quer é o seu coração. Há um versículo lindo na Bíblia: filho meu, dá-me o teu coração. É o que Deus quer de você. Não quer teu contra-cheque, não quer teu talão de cheque, não quer teu cartão de crédito, não quer teus patrimônios, não quer tua casa, teu carro, não precisa doar a casa para Deus. Deus não quer teu carro nem tua casa, Deus quer o teu coração, que você se renda a Ele, que você obedeça a Ele, que você seja fiel àquilo que Ele quer que você, da maneira que Ele quer que você viva. Eu quero orar com você, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Ajuda esse homem a voltar para a casa do Senhor. Ajuda esse homem a ter um reencontro com Jesus, a entender que o Senhor vai abrir os braços para recebê-lo, vai aceitar a sua volta, não vai pedir nenhuma explicação, vai colocar uma pedra no passado e vai restaurar a vida desse homem e dessa mulher. Faz isso, meu Deus, faz esse milagre na vida desse homem. Eu oro em nome de Jesus. Você está vendo um telefone aparecendo aí, ligue para nós. Eu sou o pastor Paulo César Brito, da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Esteja com a gente, venha nos visitar. Deus tem uma bênção para você.